E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Está no ar mais um Overview aqui na Black Company, meus amigos. E hoje nós vamos falar de um tema que eu gosto muito, que são as trilhas sonoras marcantes em várias mídias da nossa cultura pop, né? Seja ela em games, séries, filmes, animações, animes, né? E tudo que permite trilhas sonoras, né? Mas antes de eu, inclusive, apresentar aqui a bancada, eu quero fazer uma pequena e singela homenagem, né? Porque na semana que a gente está gravando este episódio, um grande jornalista, o nosso querido Paulo Soares, né? Ele, que é o Amigão, né? Mais conhecido como o Amigão, que era um jornalista esportivo lá da ESPN, ele veio a falecer, né? Então eu tô fazendo essa pequena homenagem porque ele foi uma inspiração para mim durante muitos anos. Sempre fui muito fã do trabalho dele. E ele é uma inspiração, tanto para o que eu faço aqui em podcast, quanto para seguir a carreira de jornalista, né? Então eu tô deixando aqui essa pequena homenagem, essa singela homenagem para ele, dedicando esse programa em memória a esse grande jornalista, o Amigão, né? Então é isso. Então, apresentando a bancada, eu, Marcelo, trouxe aqui a bancada que gosta de uma música, cara. Parece o John Cusack, que está lá na loja de discos, né? Eu estou aqui acompanhado do nosso querido Thiago. E aí, meu querido, como é que você está hoje? E aí, bem, Marcelo, melhor agora estando aqui com vocês também, sabe? Muito bom falar sobre trilhas sonoras marcantes, porque afinal, cara, a gente fala de história, a gente fala que o diálogo, a cena entretém muito, mas a trilha sonora tem um peso que torna tudo melhor do que já é. Com certeza, com certeza. Inclusive, acho que às vezes a trilha sonora é o que salva uma obra. Hein? Concordo plenamente. E completando aqui a nossa bancada está ele, o nosso querido K. E aí, meu querido, como é que você está hoje? E aí, boa noite, seus lindos, bom dia, boa tarde, enfim, estamos de volta. Cara, eu tô bem, apesar do calor. Nossa, é verdade. Eu não sei como é que tá em São Paulo, mas aqui no Rio, meu amigo, putz grilo. Não, aqui tá quentinho, vou te contar, viu? Mas, deixando isso de lado, mano, eu tava esperando o dia que eu pudesse falar de trilha sonora aqui na Black, porque, cara, é um dos fatores que faz eu escolher a obra favorita, digamos assim, pra mim. Então é algo que pega muito, pelo menos, acho que pra muitas pessoas também, no emocional. Então, pô, mano, muito bom, muito bom. É isso, meus amigos. Antes da gente ir para o nosso programa hoje, para o nosso bate-papo de hoje, eu vou pedir para você, querido ouvinte, que está aqui conosco no Overview dessa semana, dar o seu joinha e curtir a gente aí no Spotify, se você estiver ouvindo aí pelo Spotify ou por algum outro agregador de podcast que permita você deixar uma curtida, você seguir a página aqui da Black, onde nós publicamos os podcasts da casa, incluindo o Overview. Então siga a gente aí nesse canal, deixa aí a sua curtida, deixa aí o seu comentário também, né, porque isso ajuda a gente demais. Se você tá ouvindo esse podcast aqui pelo YouTube, não deixe de assinar o nosso canal também, né, assinar o canal aqui do YouTube, deixar o seu joinha nesse episódio, né? E deixar um comentário também que ajuda a gente demais, beleza? Ademais, nós estamos lá no nosso Instagram, a rede social principal, que é @blackcompany. Black Company BR_. Gente, eu confundi tudo. Mas não deixe de acessar lá no nosso Instagram, que tem conteúdo bacana demais. A gente bota sempre os posts. Inclusive, esse mês agora de outubro, que é o mês do terror, cara, vai estar vai ter muito conteúdo relacionado a terror e tudo mais. Então, vai ficar bem legal esse mês lá no nosso Instagram. Acesse também o nosso site, blackcompany.com.br, né? Lá tem conteúdos e matérias jornalísticas, enfim, que estão sempre complementando tudo que a gente fala nos podcasts aqui da casa, né? Então não deixe de acessar lá o nosso portal, mais uma vez, blackcompany.com.br. E por fim, meus amigos, vamos pedir para você passar aqui o chapeuzinho, né? Pedindo para você acessar o nosso Catarse, né? Nós estamos lá no catarse.me/blackco, né? /blackco.
né? Os links vão estar aqui na descrição desse episódio. Se você puder ajudar o nosso projeto lá no Catarse, a gente agradece demais. Tem vários níveis de apoio e esses níveis de apoio também tem níveis de recompensa, cara. Então, qualquer apoio, qualquer centavinho, qualquer R$5 que você puder ajudar a gente, vai ajudar pra caramba. Mas se você também não puder, não for algo que vá comprometer o seu orçamento do mês, e a gente não quer isso, você pode ajudar a gente simplesmente compartilhando o nosso programa para os familiares, para os amigos, enfim, né, para o crush também, né, quem sabe, né, e crush que tá ouvindo o episódio que foi compartilhado aí pelo seu crush, hein? Por favor, dê uma chance e vamos amar, né? Então é isso, minha gente, vamos deixar de embromação e vamos aqui para o nosso episódio dessa semana, vamos lá. É aqui, comigo. Você não tá aqui de verdade. Eu estou sim, Max. Eu estou. Muito bem, galera. Então, estamos aqui hoje para falar sobre trilhas sonoras marcantes, né? E nem... Aliás, acho que trilha sonora, música, não precisa ser necessariamente marcante para ser algo que a gente vai lembrar pro resto das nossas vidas. Mas eu acho que música é muito importante, né? Para o ser humano, né? Como arte e como mensagem, né? A gente vai falar aqui especificamente de trilhas sonoras de obras de cultura pop, né, e tudo mais, mas eu acho que a música ela tem um papel muito, muito importante na cultura pop, né? Não sendo só como trilha sonora, mas como artistas também de bandas que a gente ouve, ou artistas que a gente ouve, enfim, né? Eu acho que música é um negócio muito, muito fundamental para nossa vida como civil, né? Mas falando de trilhas sonoras, cara, eu acho que trilhas sonoras, as músicas da trilha sonora são algo que a gente estava até conversando, né, Jago, que às vezes ela muda a obra, né, altera a obra de uma forma, ou às vezes nem muda nem altera, mas ela acrescenta a estrutura de uma obra e torna ela algo fantástica, né? E que a gente vai lembrar com muito carinho. Então acho que ela tem uma importância muito grande, exatamente como, não só como complemento, mas algo vital para dentro de uma obra, né? Plenamente. E eu acho que trazendo justamente esse ponto sobre o quão marcante eu acho que o primeiro jogo que, não só para quem conhece o universo dos jogos, mas para quem também é leigo nesse assunto, Super Mario Bros. Claramente é uma trilha sonora impactante. Assim, você pode, de qualquer lugar, você pode dar os 3 toquinhos ali na parede, no banco, e fazer o som inicial do Mario, que é pararam, param, pam, pam. É verdade. É justamente esse lado, né? Porque a música, ela transcende gerações. Ela transcende pessoas. Então Super Mario consegue fazer isso até hoje, sabe? A gente vê lançamentos como Mario Wonder saindo agora recentemente, relançando no Switch 2, Mario Wii U, Super Mario Bros. Wii. O próprio Donkey Kong Bonanza também, né? Porque a gente não pode falar de Super Mario sem falar de Donkey Kong, até porque como o Mario veio do Donkey Wii U, Kong, enfim. Então assim, eu acho que o próprio Donkey Kong Bonanza também, né? Porque fortalece muito no imaginário das pessoas de que, cara, é um ambiente acolhedor, sabe? É um espaço que todo mundo tem uma certa nostalgia, independente da idade e principalmente da época. Todo mundo tem aquele apego pelo personagem, pelo universo que foi construído. E, cara, eu acho que muito importante também, porque a trilha sonora, é muito importante essa fala do Jago, porque a trilha sonora, ela, além de marcar gerações, né, ela impacta gerações, enfim, às vezes ela transcende gerações, né, como ele falou, acho que é uma característica muito legal, mas ela também cria identidade, né, com marcas, por exemplo, The Legend of Zelda, o próprio Final Fantasy, Last of Us, enfim, né, eu acho que ela cria essa identidade, né, dentro dos games, é algo que a gente pode até não lembrar da aventura que a gente passou, mas a gente lembra da música, e às vezes até do momento que tá atrelado a certa música, né, então é muito legal quando ele cria essa identidade, né. Inclusive, tem
Isso acontece, eu já vi muito. Tem muita aquela questão, às vezes a pessoa nunca nem jogou. Sei lá, a pessoa... Tem gente, né, que não é fã, assim, tão fã de videogame, ou nunca teve tanto contato, assim, próximo e tal. Só que, cara, a pessoa de alguma forma, se você tocar ou tocar em algum lugar, a pessoa vai saber que, um exemplo, pô, aquela musiquinha ali, aquele som ali é do Mario, aquele barulhinho ali é do Sonic. E tantos outros jogos assim que, tipo, desde sempre, ou desde quando eles começaram a surgir, vem pegando todo mundo de alguma forma. Então, mesmo que a pessoa não conheça, ela vai ter esse contato. E é legal também, né, pessoal, que além de criar essa identidade, de ter essa... das músicas estarem muito atreladas a personagens também, elas imortalizam esses personagens, né? E, cara, como não lembrar, né, desse... Por exemplo, da trilha sonora de The Last of Us, né, da música principal de The Last of Us, que ela começa com um violãozinho, né, bem simples, assim, e a gente não lembrar do Joe e da Ellie, assim, né, e dessa aventura fantástica que a gente teve, né, quem jogou, obviamente, né, como não lembrar também da abertura de Skyrim, né, por mais que a gente fale aqui de Skyrim, eu, por exemplo, falo muito mal de Skyrim, mas eu não tenho como não reconhecer que a trilha sonora do jogo é incrível, né, ela é muito bem feita. Mas e tô até mencionando aqui o nosso querido mestre Thiago P, né? Que ele tinha pedido pra gente poder falar sobre a trilha sonora de Skyrim, de como ela não imortaliza o seu personagem, ela imortaliza os dragões, né? Que são algo muito fundamental do jogo, né? A música identifica quando você tá perto de um dragão, porque ela vai subindo, né? Ela vai crescendo ali, né? E tal. Então é muito maravilhoso, né? Nesse sentido. Cara, é muito legal como essas músicas, a gente acaba fazendo com que elas sejam atreladas aos personagens em memórias, né? Através desses personagens, né, cara? Eu acho muito interessante. E eu acho que você trouxe, levantando esse ponto que você trouxe, Marcelo, eu acho que Expedition 33 faz isso de maneira perfeita. Porque a trilha sonora do jogo, ela não só eleva a situação, ela é parte do momento. Então, na narrativa do jogo, não vou dando spoiler também, né, claro, mas durante a narrativa do jogo, a trilha sonora compõe para as emoções dos personagens. Então, diversas vezes eles são sinceros, abrem o coração sobre alguma questão íntima ou um trauma que eles tenham passado, eles escondem muito tempo isso. Então, ver essa fantasia de uma narrativa épica trazendo a música como conteúdo principal, eu acho que infelizmente é uma falta que a gente tem nos games, porque muitas vezes a gente vê a cutscene, né, a cena do caso, vê o elemento principal, que é a história, geralmente, né, em jogo de campanha, mas você não tem aquele carinho com a trilha sonora, não tem aquele carinho com a música impactando no momento, porque, pelo menos pra mim, a música é o ticket de passagem pra você poder voltar àquele momento. De vez em quando, não digo isso com Expedition 33, mas há vários jogos que quando eu pego a música deles, eu remeto ao momento em que eu estava vendo aquela cena, porque ela tocava naquele momento. Então tem uma coisa impactante da emoção, né, do diálogo, principalmente. Eu concordo muito com isso e eu acho muito interessante esse ponto de vista. Expedition 33, eu acho que ele é... Assim, óbvio que a gente não vai dedicar o programa inteiro pra falar isso, até porque o podcast da casa Missão Secundária, que fala sobre videogames, tem um episódio falando só sobre Expedition 33. Então, se você quiser ter mais detalhes desse incrível jogo, vai lá, ouça o episódio, se eu não me engano é o episódio 8, né? Salvo engano. Mas no Expedition 33 eu acho que cada momento e cada personagem tem uma trilha que condiz com sua personalidade, né? E quando um jogo se propõe a fazer isso e não tem uma música tema, mas que todas as músicas sejam música tema, né, eu acho que ela cria uma ambientação muito diferenciada, ela cria uma sensação muito diferenciada, até pra você
identificar que cada personagem tem a sua própria personalidade, né? Então eu acho muito legal que a Saintfall fez, cara, com Expedition 33. Cara, não tem como, pra mim é o GOT desse ano. Desculpa Hollow Knight, Silksong, eu amo Hades 2 também, que são trilhas sonoras incríveis. Meu Deus do céu. Hades 2 e Silksong também a gente não chegou a mencionar, mas cara, nossa senhora, que jogos também. Tá difícil, mas Expedition 33, eu acho que ela tá um pontinho acima desses dois, sabe? E eu não falo isso diminuindo os outros jogos, porque eles são com trilhas boas também, mas o Expedition 33, ele teve a cerejinha do bolo, sabe? Aquele detalhezinho, sabe? Quando você entrega o prato pro chefe Jacan pra ele fazer a avaliação, né? Quando você tá lá no Masterchef, se você não bota um negóciozinho, né? Sabe? Pra poder fazer uma graça, cara. Então, acho que o Expedition 33, ele tem isso. É o tompeiro, sabe? Ele tem um tompeirinho a mais ali, né? Mas, cara, a gente vê que as trilhas sonoras dos videogames, eu acho que elas funcionam de uma forma muito diferente de outras mídias, né? Porque eu acho que elas compõem, assim, não que nós outros também não compõem, mas eu acho que elas são parte fundamental para fazer a composição de ambientação. E às vezes até a falta da música também faz isso, né? Aí dependendo do jogo, da proposta do jogo e tal. O absoluto silêncio, né, faz uma diferença danada. Mas eu acho que ela é importante para fazer a composição de uma obra dentro de videogames, que é algo que você tá controlando, né? Que você que é o dono das ações. Você não tá só acompanhando um produto já pronto, né? Como um filme, uma série, enfim, né? Mas é você que determina o ritmo. E eu acho que no videogame o ritmo junto com a trilha sonora faz com que você engaje, né, de melhor dentro daquela obra, né? Aí eu não sei se isso é só uma viagem minha, assim, é um pensamento só meu, mas eu queria ouvir de você sobre isso também, cara. Não, pior que eu, tipo, não que seja só sua, mas eu tava lembrando aqui que a gente até chegou a comentar no último episódio que a gente gravou sobre filmes de terror. Jogos, perdão. E a gente tava comentando bastante sobre isso, a questão que eles tratam bastante essa parte da ambientação, né, e tudo mais. Mas voltando agora para englobando os jogos no geral, não só como terror, com um jogo é mais fácil de se fazer isso, né, porque como você falou, é você que está controlando. Então, quando a gente pega qualquer tipo de jogo, pode ser em primeira pessoa, terceira, o que for, cara. É você que está controlando, é o seu personagem. Então é você que vai estar vivendo aquela aventura, é você que vai estar tomando aquele susto. Então, assim, a trilha sonora do jogo, eu arrisco dizer que seria a trilha sonora da sua vida dentro do jogo. É a sua vida que está passando ali no jogo, como aquele personagem. E aí a trilha sonora faz parte de você, no caso. E aí pra gente poder encerrar, né, esse bloco de videogames aqui, pra gente poder passar pra outros blocos também, eu quero perguntar pra vocês o seguinte. Eu sei que se deixar, a gente fica falando de trilhas de game aqui pro resto do horário do programa, né? Mas eu acho que é uma discussão muito, muito legal, até pra gente poder abrir pro nosso querido ouvinte, se vocês quiserem falar a sua opinião sobre de trilhas sonoras de videogames, enfim, o que eles amam. Mas aí eu quero saber de vocês, de cada um de vocês, qual é a trilha de um jogo que mais marcou. Não precisa ser necessariamente o seu jogo favorito, né? Mas é a trilha de um jogo que mais marcou e por quê? Né? Então, começando aqui pro nosso querido Jago. Mais marcou, não precisa ser necessariamente o seu jogo. Pois é. Você trouxe uma pergunta complicadíssima, cara. Porque é um pouco difícil, né? A trilha sonora marcante, né? Mas o primeiro jogo que me vem à mente provavelmente é Red Dead 2. Nossa senhora! Porque porque foi o primeiro jogo que de fato me mostrou e falou: ok, calma aí, isso aqui é outra coisa. Temos outro tipo de história, temos outro tipo de trilha sonora. Se a gente tivesse em vídeo agora, o editor estaria colocando agora o Kojima aparecendo bem do ladinho assim, Absolute Videogames. O Kojima olhando do ladinho assim, concordo. Concordo. Mas Red Dead 2,
eu até hoje tenho a lembrança muito calorosa de... Pô, assim, vou dar um pequeno spoiler de Red Dead, gente, desculpa. Mas o momento... Por favor, do final não, tá? Do Nossa, final não. O momento em que o Arthur pega o chapéu e cavalga em direção ao acampamento é a cena que até hoje eu me emociono escutando a música. Sério. Assim, eu tenho a letra na minha cabeça. Então, assim, Red Dead, a trilha sonora Red Dead impacta muito porque traz um pouco o que o K falou, né? Você faz parte daquele momento. E eu acho que Red Dead, nessa cena, é o exemplo claro disso, né? Que eu dando exemplificando o que o K disse. Porque justamente depende de você seguir aquele trajeto ou não. E você tá relembrando todos os atos que você fez ao longo de vários momentos diferentes. Você tá refletindo, você tá entendendo. E Red Dead faz o melhor disso tudo. É porque em Red Dead as suas ações têm consequências. Você pode ser uma pessoa boa ou uma ruim. E as suas escolhas levam àquele momento, a reflexões das escolhas que você fez lá atrás. Então isso justamente impacta tudo com a trilha sonora fantástica daquele jogo. Sério, assim... Ai, cara, eu podia um podcast inteiro no seu secundária falando só de Red Dead. Tá anotado aqui, Nossa já senhora, tá anotado, não? Tá anotado, tem aqui na bloquinho de sugestões do Missão Secundária, tá anotado. Vamos botar pra frente que essa daí é 4 horas, no mínimo. 2026, hein, 2026. Ó, a Rafa vai ter um problema, vai ter um trabalho nesse aí. Mas e você, Ká? Qual é a trilha de um jogo que te marcou, assim, a um nível estratosférico, assim, que você não acredita, meu Deus? Nossa, essa daí eu concordo com o Jago, essa aí foi pesada, cara. Porque, cara, é porque é muita coisa, tipo, sei lá, pra lembrar, um exemplo, sei lá, não todos os jogos, mas, pô, os que já passaram assim na mente, você fala, pô, mas tem esse, pô, aquele ali será, não sei, esse aqui, será que eu escolho esse? E, cara, eu sou indeciso pra caramba, mano. Às vezes pra escolher alguma coisa eu falo, porra, mano. Ô, Libriano, aí. Pior que não, eu sou de Escorpião, mas enfim. Olha aí, deveria ser. Rapaz, aí era pra ter certeza. Exatamente. Ai, sei lá, cara. Nossa, eu lembro de um jogo. Tá. Viu? Sempre tem, cara, sempre eu tem. lembro, sempre tem. Eu falo assim, porque é um jogo que a música certeira vem na minha mente até hoje. Eu posso estar fazendo nada. Às vezes vem uma lembrança, dá um pico de luz, aí vem a música tocando. Eu falei, caramba. Na moral, muitos vão me julgar, ou não, talvez. Enfim, acho que vocês devem conhecer Sonic Heroes. Lembrança, dá um boa. Sonic Heroes, tô ligado. Sim. Na moral, excelente. Muitos vão me julgar. Meu amigo, eu estudava à tarde. Então eu chegava umas 6, 7 horas da noite em casa. E aí fazia lição, tal, fazia as coisinhas, tal. Às vezes sobrava um tempinho, ou então aquela sexta-feira à noite. Sextou. Pô, botava o CDzinho assim, ó, no PC. Abri o jogo Sonic Heroes. Nossa, cê é louco. Muito bom, muito bom. Eu vou falar do meu, que não é necessariamente do meu jogo favorito, mas ele se tornou um dos meus jogos preferidos da vida. Né, por diversos motivos, e eu poderia passar um programa inteiro falando sobre esses motivos, mas eu vou falar exatamente da trilha sonora de Death Stranding. Por que eu falo da trilha sonora? Assim, o jogo tem 1000 motivos pra gente poder apreciar eles, assim, como eu falei, a gente poderia passar horas aqui falando desses 1000 motivos e a gente, cada um viajar, quem jogou, né, obviamente quem jogou, viajar num motivo por que gosta ou não gosta desse jogo, né. Mas eu acho que é universal a gente falar que a trilha sonora de Death Stranding, do primeiro e do segundo também, né, por consequência, mas acho que o primeiro é mais marcante nesse ponto, até porque eu ainda não terminei o segundo, né, eu tô devendo isso, mas o primeiro jogo, você tem a clara sensação de solidão, né, de que você tá num mundo sozinho, né, que é você com você mesmo e acabou, né? Você não luta por nada, você não tem motivação por nada, a não ser trabalhar, fazer as entregas e tentar se manter vivo, né? E nisso, a trilha sonora, até a coloração do jogo também passa um pouco disso, né? Ela é uma trilha sonora muito depressiva,
né? Mas não é para te jogar para baixo, é para você te dar a sensação de solidão que você como jogador tem ao caminhar pelo jogo, ao fazer as entregas, você ter você ter que caminhar, né, pra caramba e tudo mais. Então, cara, eu acho que a trilha sonora desse jogo ele me marcou de um nível tão absurdo, porque é um dos pontos mais positivos que tem nesse jogo, que faz o jogo ser grande do jeito que ele é, né? Assim, você pode falar do sistema, de jogabilidade, não sei o que, você pode falar, né? Mas de algumas coisas que o jogo tem de falhas, né? Infelizmente ele tem. Mas, cara, acho que a trilha sonora ela consegue te dar exatamente todo o sentimento, né, que o jogador tem jogando esse jogo e que o Kojima quer provocar em você, né? E eu acho que isso é um dos motivos que a gente fala, tanto que o Kojima é gênio, o Kojima é isso e aquilo, porque ele sabe criar em você, nos jogos dele, sabe criar em você a sensação exata que ele quer passar com aquele momento que você tá vivendo no jogo, né? Seja um momento de tensão, de calmaria, seja um momento de tristeza, seja o que for. Então, e isso ele faz através de imagem, através de texto e através principalmente da trilha sonora. Então acho que Death Stranding me marcou num nível absurdo. Novamente, Death Stranding não é meu jogo favorito. Meu jogo favorito da vida inteira é Persona 4. É Persona 4, né? Mas, cara, que tem uma trilha sonora também incrível, mas eu acho que Death Stranding, cara, acho que ela se sobressai assim num nível tão absurdo em relação a muitos outros jogos, né, ou tanto quanto muitos outros jogos, né, como por exemplo no próprio Red Dead Redemption 2, eu acho que a gente consegue, é uma trilha sonora que conta muito sobre a história do mundo e não só a história do personagem, né, então é muito bacana como eles trabalham dessa forma. Então acho que pra mim seria o Death Stranding. Kojima, o que você fez? E mais legal disso tudo é que justamente o Kojima, ele adora cinema. Então os jogos dele sempre são uma experiência cinematográfica. Então o que a gente está jogando, também o que a gente está vendo, é quase como se fosse um filme interativo. Muita gente fala, né? A gente tem até um programa dedicado aqui no Overview pra falar do Kojima, mas é uma coisa que eu gosto muito de lembrar as pessoas e que as pessoas falam erroneamente dele, falam que o Kojima é um cineasta frustrado. Eu acho que não. Eu acho que ele é um game designer com inspirações cinematográficas que torna ele único, né, ou um dos maiores assim dentro da indústria de videogames. Então, falar que ele é um cineasta frustrado, eu acho que é muito erro. Tem só medo do Kojima agora escanear um fantasma, mas o resto tá tudo bem. O resto tá tudo bem. Mas é isso, vamos partir então para o nosso próximo bloco, vamos lá. E é isso, galera, então voltamos aqui para esse próximo bloco que a gente vai falar sobre séries de TV, trilhas sonoras de séries de TV, animações e animes, cara, que tenha esse formato serial e não um formato de filme, né? Então, não vamos falar de Castelo do Infinito ou Castelo Infinito, né? Porque ele ainda é um filme, então não falaremos dele agora. Mas, e eu tô falando disso porque eu realmente gostei muito desse filme, né? Mas enfim, e eu tô muito Demon Slayerzado. Mas falar de trilhas sonoras desse formato serial, né? Seja ele em animações, ou sejam eles em séries de TV live action, enfim, ou animes e tal, eu acho que ele funciona e ele tem um propósito diferente do cinema e dos games, por exemplo, né? Eu acho que ele tem, o formato dele funciona muito bem. Eu acho que ele evoluiu até nesse ponto do que a gente pode lembrar para trás até agora. Tá muito atrelado à abertura e encerramentos, né, desses seriais, né? E existem exemplos icônicos. A gente fala de Friends, por exemplo, a abertura de Friends, né? Cara, todo mundo sabe, bate as palminhas, e todo mundo lembra, pode até não lembrar da letra, mas sabe do ritmo, né? Falar de Game of Thrones, por exemplo, que é algo mais recente, né? Até a própria Casa do Dragão reaproveitou a trilha sonora, né, para poder que eu achei justo, não acho ruim, né? Mas tem muita trilha sonora nesse sentido que, cara, às vezes é uma chamada tão rápida, né? De segundos, assim, sabe? De coisa de 10, 15 segundos, mas que ela transmite tanto do que aquilo vai ser, do que aquela série vai se tratar, como, por exemplo, o Breaking Bad.
aquele comecinho do Breaking Bad, acho que ele te dá a trilha, né, de abertura, né? Ele te dá exatamente a tonalidade do que a série vai ser. E eu acho isso muito legal. Né? E a gente também não tem como falar de trilhas sonoras e aberturas e encerramentos se a gente não falar de animes e, por exemplo, One Piece, que tem as suas 1000 aberturas e encerramento aí. Cara, música boa pra caramba. Eu comecei a curtir J-Rock por causa de anime, né? Vale a pena pra caramba. Mas, cara, e tem muita banda legal que depois você vai descobrindo por conta de você começar nesse vício, né? Você vai acabando descobrindo bandas boas demais, assim, com músicas muito incríveis. Alô, ex-Japan. Por favor, volte aqui pro Brasil, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu preciso muito ver o show de vocês. Mas, pelo amor de Deus, ele funciona exatamente de uma forma diferente do que funciona para outras mídias, né? E aí eu queria fazer essa mini discussão com vocês, a gente trazer alguns exemplos aqui e tal. Se isso ajuda... se essas músicas, se essas trilhas, elas ajudam a criar uma identidade pra série. Eu já dei um exemplo aqui de Game of Thrones, Breaking Bad, Friends, enfim. Você acha que isso cria uma identidade? Pode ser que isso também às vezes não prejudique pra série tentar ser um pouco mais, aquela obra ser um pouco mais do que só do que aquilo que foi proposto? Assim, eu não sei se isso... Porque assim, sei lá, no meu ponto de vista, pode ter séries que realmente causem esse efeito, dependendo da abertura ou da música. Não lembro de alguma que já tenha passado por isso. É porque a grande maioria em si, a gente vê bastante dela. Algumas séries que a gente até... Eu mesmo não marquei aqui pra gente, mas que tá vindo tudo na mente agora... Que, pô, pra mim são séries que, tipo, tem a sua característica ali já na entrada. Um exemplo, Arquivo X. Tem uma outra série, ai meu Deus, é uma série policial, não é Law and Order, é uma outra. Que a abertura é... É a CSI? Isso, CSI, nossa. E olha que eu nem sou fã de CSI. Mas sim, é bem icônico, de fato. Law and Order. São bastante séries assim que fazem... Não tem como eu lembrar de uma série que não tenha passado por isso, por essa parte. A grande maioria em si consegue fazer esse resgate já de cara. Não tem como eu lembrar de... Tipo, sabe aquele famoso de propaganda, o pessoal de marketing fala... você tem que prender o público em não sei quanto tempo. Você tem 1 minuto ali pra chamar a atenção deles... E é isso, e eu acho que as séries conseguem fazer bastante isso com suas... Acho que tanto as aberturas quanto os encerramentos. Logo eu falando que... Me desculpem, mas pra muitos animes, às vezes quando eu não gosto, eu simplesmente pulo. Ou às vezes eu só pulava e nem escutava a abertura e encerramento. Hoje em dia eu paro pra tentar escutar pra ver se eu gosto ou não. E aí, se eu não gostar... Quem pula a abertura de Game of Thrones tá errado demais, tá? Só avisando. E aí se eu gostar eu deixo, mas... É a mesma coisa, quem pula a abertura da primeira temporada do Demon Slayer tá errado. Tá errado. Já falo logo, tá? Gorenji é muito bom, muito bom. Eu realmente concordo, o tema de Friends é muito marcante. Mas, desculpa, fãs de sitcom, mas Friends não é o melhor sitcom que tem. É How I Met Your Mother. Vai arrumar um problema. Mas vai arrumar um problema aí. Ele soltou, arrumar um problema aí. Largou aí. Não com o Silvio, né? Com o nosso querido boss aí, que também vai concordar com ele. Inclusive, vai dar um aumento aí pro Jago agora. O Jago, tu sabe arrumar aumento, hein? O garoto é muito liso, cara. Olha. O mais legal da trilha sonora de How I Met Your Mother, além... Primeiro de tudo, vamos pela principal, né? Que é a musiquinha tema de abertura. Ela não tem uma palavra sequer. Mas ela já representa a trilha sonora, né? A emoção que ela evoca é de um grupo que é muito amigo, que passa por diversões, momentos alegres. Agora, falando da série em geral, são 8 temporadas. Assim, são as 8 temporadas da sua vida, tá? Você vai ver essa série, você vai querer rever quando acabar. Confia no que eu tô falando. Mas How I Met Your Mother, a trilha sonora é muito boa porque ela compõe de músicas já feitas por outros artistas. Mas o que é legal dela é que são músicas que você pegar a letra e o momento da cena, elas se comunicam com as emoções dos personagens no momento.
Então, há várias cenas, inclusive, que só tem a música. E o impacto que isso traz no espectador é muito grande. Porque é um arco que você vai passando, que você vai entendendo, que você vai conhecendo o personagem, ou os personagens, até chegar naquele momento que é vamos dizer, a virada de chave, né? O momento que, de fato, o personagem se abre emocionalmente pra alguém, por exemplo. E a música compõe muito isso, sabe? Tanto que vários finais de temporada de How I Met Your Mother, não só nessa série como em sitcoms no geral, sempre finalizam com uma música muito marcante, né? Aquela música que conversa com o sentimento da pessoa, o momento exato. Então, implica muito, né? Porque How I Met Your Mother foi uma série que não só tem músicas populares, mas ela também tem autorais. Então, assim, pra quem conhece How I Met Your Mother, cara, Let's Go to the Mall é uma música muito boa, cara. Assim, é viciante, sabe? Sand Castles in the Sand também, nossa. Pô, assim, a música... Agora eu esqueci o nome da música. Mas assim, a música do Barney falando sobre ternos... 2, 3, 4! Nossa, esse musical é muito legal. Cara, é muito boa. É muito boa. O musical dentro do episódio, acho que é da 4ª ou 5ª temporada. Cara, é muito maneiro. Então, assim, eles têm músicas autorais que de fato são muito boas e são memoráveis. Então, eu acho que parte do sucesso de How I Met Your Mother, além, claro, da fantástica comédia que essa série é, porque, pelo amor de Deus, eu nunca ri tanto assim como um sitcom. Mas a trilha sonora impacta justamente nos momentos emocionais, no drama que a série traz. O How I Met Your Mother, ele... nesse sentido, eu concordo muito com você. Brincadeiras à parte aqui, né, e tal. Eu concordo muito com você, até porque eu gosto hoje mais de How I Met Your Mother do que de Friends, pra mim. Enfim, né. Mas não é porque eu tô querendo ganhar pontos com o meu chefinho, tá? Nem aumenta. Você, até porque eu todo mundo gosto agora hoje que mais de... Cara, fala alguma coisa aí de How I Met Your Mother. Não é porque eu tô querendo ganhar pontos com o meu chefe. É bom demais. Mas é bom. Fala bom. Nossa, é maravilhoso, realmente. Ele falou, tá comprovado. Opa! Pronto, foi o Kai, gente. Vamos lá, tá aprovado aqui. Mas, brincadeiras à parte, minha gente, o How I Met Your Mother, eu acho que ela se difere muito de Friends nesse sentido, porque realmente ela traz a música, né, não só a trilha sonora própria, mas a trilha sonora as músicas, né, de outros artistas, enfim, ela traz exatamente pra conduzir aquele momento, dar aquele peso no momento, né, e tudo mais. Por exemplo, quando naquela temporada, não vou lembrar o número da temporada, mas esse é quase no final de temporada, quando a Robin sai do apartamento do Ted, né, que ela vai morar em outro lugar e tal, e aí começa aquela música tristona lá do Florence and the Machine. Foi aí que eu conheci Florence and the Machine, por algum acaso também. Mas é muito legal também quando séries trazem nesse sentido músicas, né, e músicas próprias ou não, pra poder dar essa tonalidade, fazer, ou criar situações, ou dar tonalidade de uma emoção e tudo mais. Eu acho que é bem interessante, né. E nesse sentido, Arcane brilha pra caramba, né. Pô, Arcane é um negócio que de 2 temporadas, assim, tudo bem, a 2ª temporada, né, podia ser um pouco melhor, né, desculpa aí. Mas... pois é, não quero entrar nessa discussão, não quero. Há controvérsias, eu sei, é uma opinião muito própria minha, eu sei que há controvérsia, né? Mas acho que o Arcane a gente pode concordar, isso não tem como, não muda. Ela traz a música como algo muito fundamental também, né? Não só a música própria, as aberturas e tal, mas a música durante o desenrolar da trama, né? E, pô, Arcane nesse sentido brilha pra caramba, cara. O que eles fizeram nessa série, tipo, eles realmente não brincaram, sabe? Pegaram o Linkin Park pra fazer a música. Isso é impressionante. Não, demais. Ó, vai ser isso aqui e pronto, toma aí. Ah, não, mas do que... Ó, coloca aí. Vai estar na nossa série, Arcane, League of Legends, ligou um com o outro. E, cara, deu o que deu. O segredo é deixar... que a gente tem até hoje. Acho que foi uma das melhores apostas que a Riot já fez. Se não a melhor. Cara, o segredo é deixar a Riot cozinhar. Deixa os caras preparar a trilha sonora, deixa eles cuidando dali. Mano,
Isso é uma beleza. E o mais legal da trilha sonora de Arcane, perdão, trilha sonora não, do Arcane em geral, é que deu prejuízo pra Riot. Ela não, mesmo com o sucesso da série, ela não conseguiu ainda pagar os custos de fazer a série, de tão cara que ela foi. Então, justamente a Riot tenta se recuperar, porque assim, pra quem não sabe, a Riot, ela que bancou a série, né, por conta própria, a Netflix só distribuiu. Então a Riot, ela tentou pegar um pouco dos fãs de Arcane pra jogar em LoL. E comprarem skins, passos de batalha, enfim, outras coisas. Eu não jogo LoL, gente, desculpa, isso é uma coisa errada. Mas... e a Riot não conseguiu fazer isso, ela não conseguiu cobrir os custos, né? Então, isso impacta só um detalhezinho pra vocês entenderem o quanto a série foi... O quanto o pessoal da Riot realmente queria fazer a série, estava disposto a gastar, incluído na trilha sonora. E eu acho que nesse sentido também, a gente pode mencionar a própria Stranger Things, né, que além de uma trilha própria muito boa, ela usa a trilha das músicas dos anos 80 exatamente para remeter não só à nossa nostalgia, Nossa. né, mas, cara, ela usa de uma forma brilhante. Você pode argumentar que a temporada não sei o que não foi tão legal, que episódio não sei o que foi arrastado, você pode argumentar um monte de coisa, mas a trilha sonora, ela sempre funciona nessa série, cara, e é algo que, assim, tanto quanto Arcane, por exemplo, ou o próprio How I Met Your Mother e tal, eu acho que são exemplos de como usar bem uma trilha sonora para poder dar a tonalidade da cena, dar a tonalidade o peso da cena. Pô, aquela cena eu esqueci o nome da personagem, que ela usa pra se comunicar com a Eleven dentro lá do mundo divertido. Enfim, a música é Running Up That Hill. Isso. É que a Max tá correndo do Vecna. A Max tá correndo do Vecna. Essa mesmo. Cara, não tem como a gente não assim, se emocionar com essa cena, olhar pra essa cena e não se emocionar, porque a trilha sonora faz uma composição de tensão e de sabe, de torcida e tudo mais. Cara, que é absurdo. É um ótimo exemplo de como usar uma trilha sonora, própria ou não, né, de uma forma brilhante, cara. E Stranger Things faz isso brilhantemente há muitos anos, sabe? E eu não vejo tantos fazendo assim. Se você pegar só a cena, dela correndo... De forma brilhante, cara. Stranger Things faz isso... Já vale a temporada toda pra mim, sinceramente. Já vale a temporada inteira, assim. Até hoje é uma cena que pra mim marca muito Stranger Things no geral, sabe? Eu lembro dessa cena como se fosse visto ontem. Sim, concordo. E, cara, é um negócio impressionante. E aí, a gente tem outros exemplos de séries aqui que criam, que a trilha sonora ajuda a criar essa identidade e tudo mais. Eu acho que a gente falar de X-Men 92 e Game of Thrones, né, nesse sentido, eu acho que, pô, a gente não tem como associar X-Men hoje, né, mas sem aquela música tema que foi, né, alcunhada lá em X-Men dos anos 90, né, trazida depois em X-Men 97, né. E, cara, é uma trilha sonora de desenho, assim, absurda, assim, cara. E Game of Thrones também, eu acho que ela... a forma como ela retrabalha, né, ressignifica a própria abertura, música-tema, durante o seu desenvolvimento, né? E aqui eu também não tô colocando qualidade da produção e tudo mais, eu tô falando especificamente da trilha sonora. Eu acho que ela consegue... esses dois exemplos, elas conseguem fazer muito bem nesse sentido, né? Eu concordo. Eu acho que, inclusive, pelo menos pra mim, X-Men sempre foi voltado pra um pouco de música também, né? A trilha sonora de X-Men clássica, né? E agora foi revivida com X-Men 97. Eu acho que é muito marcante, né? Porque é um pouco do que traz de Mario Bros, né? Ela transcende gerações, né? Independente da sua idade, né? Ou da época que você viveu, você sempre vai ter um carinho por X-Men, por aqueles personagens, pelos universos dos mutantes em geral. Eu tava vendo aqui, mano, eu fiquei muito feliz quando eles fizeram isso, porque normalmente é difícil, né, a gente ver isso acontecer, tipo, pô, você pegar sei lá, pode ser anime, pode ser uma série, o que for, mas digamos, pô, saiu um remake, ou então fizemos uma nova temporada, e aí eles pegarem da mesma obra, né, no caso, que como foi com X-Men, pegar a música que eles já tinham,
né, daquela época lá que, mano, maravilhosa. Aquela abertura ali não ficar animadaço e não sei o que, pô, pelo amor de Deus, cara. E aí eles colocarem de novo, é muito difícil alguém fazer isso. Não, e os rearranjos, né, que eles fizeram da própria abertura, ficou muito encaixadinho, né? A gente não falou tanto aqui, mas eu quero agora destacar um pouco mais dentro da fase de animes aqui, porque a gente não tem como falar de trilhas sonoras, né, relacionadas a animes, né, a produtos seriais, né, como anime, e a gente não lembrar, por exemplo, de 3 pilares que eu considero que fizeram a galera gostar de J-Rock, né, que é o Dragon Ball, né, Naruto e One Piece. Né, Dragon Ball nem tanto, né, assim, mas Dragon Ball trouxe hoje, né, com as novas entradas, eles trouxeram mais artistas diferentes, né, e tudo mais. Eles tentaram dar uma valorizada nesse sentido, mas Naruto e One Piece, né, talvez sejam esses pilares de trazerem artistas, né, para suas aberturas ali, artistas e bandas japonesas ali, que fazem com que a gente conheça, sabe, a gente fica um pouco fora da caixinha daquele cenário de só conhecer música estadunidense ou britânica, enfim, europeia e tal. Mas, cara, a gente acaba escutando e ouvindo músicas e eu acho que elas encaixam muito bem dentro da proposta desses animes de serem algo mais longevos, né? E a gente acaba conhecendo muita coisa, cara. Asian Kung Fu Generation, por exemplo, dentro de Naruto, acho que tem 2 ou 3 aberturas, simplesmente, né? Se tornou uma das minhas bandas favoritas da minha vida inteira. Depois que eu fui ouvir a discografia e tal. Sei uma palavra de japonês? Eu não sei. Mas, sabe, eu vou ouvindo e depois eu pego pra ler traduzido, enfim, é isso. Mas, cara, eu quero ouvir o som, eu quero ouvir como é que as coisas se encaixam e tudo mais. E eu acho que nesse sentido, os animes colaboraram muito pra gente conhecer artistas novos, assim. E, cara, assim, trilhas sonoras incríveis, cara. A musiquinha de batalha do Naruto, cara, é muito... Por mais que eu não goste tanto, assim, de Naruto, mas aquela musiquinha... Eu vou passar o negócio aqui. Pô, essa musiquinha é muito boa, cara. Essa musiquinha é muito maneira. Mas eu não sei se eu tô viajando muito, cara, e Jago, mas... Cara, eu acho que funciona esse formato, né? Para outros animes também que não são tão longevos como Dragon Ball, como o próprio Dragon Ball, Naruto, One Piece e tal. Por exemplo, o K colocou aqui Demon Slayer, né? Que simplesmente Liza rainha de tudo, né? E Hyde também. Nossa, caraca, Deus do céu. E eu tô revendo, né? Pior que eu tô revendo Demon Slayer, só que dublado agora, né? E... Cara, eu acho muito interessante, né, a forma como esses animes seriais, eles realmente trabalham essas trilhas sonoras, trazem esses artistas, como cria essa identidade também, né? Eu falei agora há pouco, pô, primeira temporada de Demon Slayer, se você pula a música abertura da Gurenji, é um crime, né? Mas, cara, é uma trilha sonora, é uma música que combina muito com aquele primeiro momento do anime, né? Acho que no Japão, eles têm muito de fazer isso. Não é à toa que muitas vezes alguns artistas, por mais que eles já tenham a sua carreira lá, né, já façam seus trabalhos e tal, é um meio também que eles estão tendo, e desde de quando começaram, de expandir o seu trabalho, né, o seu alcance. Cara, um próprio exemplo teve... Eu não sou tão fã assim, mas ela tem músicas boas. Mas um bom exemplo é a tal da Ado, né? Uma cantora japonesa chamada Ado. Ela parece que canta aberturas de One Piece também e alguns outros animes. Cara, ela comentando, né? Eu lembro que chegaram a perguntar pra ela como foi, né? Aquela famosa pergunta, pô, mas e aí, como foi que você começou e tal, não sei o quê. Ela falando, cara, eu vivia cantando muito alto no meu quarto, sozinha em casa, por nada, pra ninguém, e às vezes era tarde da noite e só tinha minha mãe gritando comigo pra mandar eu calar a boca, e eu ficava cantando igual, sei lá, sozinha lá, e hoje em dia eu tô cantando, eu vim parar no Brasil, mano, eu tô cantando pra um monte de gente. Então é algo muito louco, e é algo que eles fazem no Japão realmente pra juntar tudo isso.
Porque não basta só você lá, né? Não basta você só lançar a sua música e vou fazer uma apresentação aqui, um showzinho ali. Cara, o que os animes, os live action lá mesmo também, entre outros, o que eles se beneficiam e trazem coisas boas pra esses artistas, cara, a galera não tem ideia do boom que isso dá pra eles. Então, pra muitos artistas lá, claro, tem alguns uns ou outros que às vezes não, sempre vai acontecer, né, tipo, fiz essa música aqui, mas eu não gostei muito da música, mas, bom, a empresa aprovou assim pro anime, tá bom, fazer o quê, né, mas ainda assim, não deixa de ser algo pra eles incríveis. Então, tipo, lembrando, a galera mais velha também, a galera mais nova, aí, os nossos ouvintes também talvez vão lembrar, além de Demon Slayer, que o Marcelo trouxe aqui, tem Attack on Titan também, um dos meus, eu vou citar 2 dos meus favoritos, que só a galera mais antiga vai lembrar, às vezes as novas também, que às vezes sai procurando anime aí pra assistir, e já fica 2 indicações de anime pra assistir, Samurai X. Assiste o remake, tá? O remake a mais antiga vai lembrar, às vezes as novas também. Meu amigo, as músicas de Samurai X são um negócio assim... A Bonnie Pink, It's Gonna Rain, cara, essa música é incrível. Sim, nossa. Uma salva também pro TM Revolution, que faz uma das aberturas mais famosíssimas, se duvidar, do Japão até hoje. Incrível. Que veio dos anos 90 lá. A própria Larkin Ciel também fez uma das aberturas, ou Cerramento, se eu não me engano, do Samurai X. E outro que é Samurai Champloo. Samurai Champloo é fantástico. Nossa senhora. Se você é fã de um lo-fizinho, aquele rap meio slow assim, cara, veja esse anime. E presta atenção na trilha sonora. E sem falar os mais famosos, né? Sakura Card Captor, Sailor Moon, Digimon. Mas aí é o concurso também, né? Ouve a música da Angélica do Digimon. E sem falar os mais... Pokémon, nossa. Sailor Moon. Nossa, é verdade. Mas é boa mesmo, tá? Mas é boa. É legal. É boa mesmo. Mas Pokémon, é isso. E aí, com isso, a gente encerra aqui o nosso bloco. Nossa, é verdade. Séries de TV e animes, né? E seriais. Legal, e agora vamos para o último bloco, né? Então, roda a vinheta. Muito bem, agora chegamos aqui ao último bloco, né? O bloco que a gente vai falar sobre cinemas, obras cinematográficas, né? E não tem como a gente não começar citando, né, simplesmente os bastiões do cinema, não só do cinema moderno, mas assim, do cinema como um todo. John Williams, Hans Zimmer, Howard Shore, Alan Silvestri, né? Esses caras simplesmente eles criaram trilhas sonoras de filmes icônicos, né? Temas, né? John Williams com Star Wars, Jurassic Park, Indiana Jones, né? O Hans Zimmer, que, cara, trouxe os sintetizadores para ser algo cool na modernidade, né? Por exemplo, Dark Knight, Inception, Duna. A trilha de Duna é incrível, subestimada demais, tá? Só avisando. Howard Shore, cara, com sua criação fantástica nos 3 filmes do Senhor dos Anéis, que, putz, cara, essa é de fato a minha trilha favorita da vida inteira. São as trilhas sonoras dos 3 filmes do Senhor dos Anéis. Inclusive a música Concerning Hobbits tocou no meu casamento, né? Eu fiz questão de colocar entrar, né? Eu andei entrando, né? Não com a beleza e a maestria da minha esposa, mas eu entrei ao altar, ao som de Hobbit, né? Essa música é incrível. Alan Silvestri com Vingadores, né? De Volta ao Futuro, cara. A trilha de Vingadores, eu acho que merece um pouco de destaque até a gente poder começar a falar aqui, pra gente depois falar de outros, porque acho que é um tema que a gente vai gastar um tempinho aqui. Mas essa trilha de Vingadores, gente, é algo que no cinema mais atual a gente não vê mais tanto, né? Uma música tema que signifique tanto, que a gente atrele tanto a um grupo de personagens, ou a um personagem, ou um filme que seja.
Que a gente não vê mais tanto assim, né, cara? E essa música, cara, quando toca, a gente fica emocionado, a gente fica empolgado, a gente sente, e eu não sei se isso com vocês também é a mesma coisa, mas toda vez que eu ouço, eu sinto esperança. Eu não sei se foi proposital do Alan Silvestre criar essa sensação, mas toda vez que eu ouço essa música, que começa o só nisso, eu já começo a sentir esperança. Não sei porquê, mas vem esperança no meu coração e eu fico um pouco mais acalentado. Aí eu não sei se isso pra vocês funciona, o que vocês têm a dizer sobre isso, mas eu acho que é uma coisa que a gente me perdeu, né, e que o Alan Silvestre trouxe de volta, né, com essa trilha de Vingadores, né. Sim, eu concordo, Marcelo. Inclusive, acho que o melhor exemplo que pode dizer sobre a música de Vingadores da Esperança é o tema do Superman de John Williams. Meu Deus do céu, não fala não. Quando você escuta esse tema, você sente a emoção de que agora vai ficar tudo bem. Exato. É o tema do Superman. Agora as coisas, de alguma forma, vão ficar bem. Só antes de você continuar, eu quero dar um recado aqui. James Gunn, eu te amo, tá? Te amo. Porra, você fez, cara. Você fez o Super-Homem. Putz, você fez o Super-Homem. Caraca, maluco. Cabeça branca, Antes de você continuar, we love you demais, assim. We love you demais. Mas é isso, continua sua fala aí. Desculpa até te interromper, mas... Fica tranquilo. O James Gunn tá no meu coração. Eu acho que é difícil, né, falar sobre o quão impactante John Williams foi pro cinema. Porque, assim, a gente tá falando de só 3 exemplos, né, de filmes que... pequenos, né, filmes pequenininhos que ele fez, né, trilhas sonoras que ele adaptou. Star Wars, Jurassic Park e Indiana Jones. Sim, são 3 filmes que possuem uma importância gritante pro cinema. John Williams também fez Star Harry Wars, Potter, tá? Jurassic Só pra Park, ter uma Indiana trilha Jones. bem legal e tal. Sim, são 3 filmes que... E desses 4 filmes, até hoje, essas músicas são reutilizadas e são... John Williams também fez Harry voltam. Potter, tá? Só pra ter uma trilha bem legal. Pra ter uma ideia, Indiana Jones é tão é tocado que Harrison Ford já odeia. É verdade. Ele fala, né, que essa música, essa porcaria de música me segue a todo lugar que eu vou. Persegue ele, exatamente. Já odeia. E eu acho que pra mim e vou agora falando, né, de outros personagens, assim, Alan Silvestre também, se eu trazer um filme que ele fez, cara, De Volta pro Futuro. Nossa, sim. Assim, filme da minha vida. Também, pra é o mim meu favorito. E vou agora falando, o que eu acho mais legal desse filme, além da estética nos 80, que eu sou muito fã, eu gosto muito da emoção que ele passa, né, a trilha sonora compõe principalmente muito pra isso, né, pô, assim... Pra mim é marcante, né? Eu tava vendo naqueles DVDs portáteis e ver o Michael J. Fox tocando Johnny B. Good, cara. Assim, é uma parada muito legal. Pô, ouvir Hugh Lewis, sabe? E... eu esqueci o nome da música agora, né? Assim, Power of Love. Power of Love, exatamente, sabe? Pra mim é muito maneiro. Ouvir a trilha de abertura do filme também, que vou passar a vergonha que tem, mas Muito bom, muito bom, muito bom. cara, é muito maneiro. E eu acho que traz um pouco, né? E o último filme que eu queria falar, que é a minha opinião, essa é uma música super simples, muito, muito viciante, aquela música chiclete que prende na sua cabeça e que de alguma forma os caras sempre fazem um remix e fica muito legal. Os Caça-Fantasmas. Nossa, cara, sim. A música tema de Caça-Fantasmas é de você começar a ficar... Sabe aquele gênero assim, beleza, pô? Vou começar a dançar, vou começar loucamente a sair dançando por aí. Cara, essa música dá a sensação, mano. Você tá ouvindo dela tranquilo, beleza, requebrando aqui os quadris aqui em cima do ombro aqui, né? Começa a mexer o ombro. Quando você tá dançando, cara. Essa música é viciante. E o fato dela ser tão impactante, né, demonstra o quanto o filme também foi impactante pra época, né? E eu gosto, né, da ideia da trilha sonora, não só... A trilha sonora, eu gosto da ideia de não só ela compor parte do filme, mas ela ser o filme. Então quando você lembra da música, você lembra da cena, lembra da emoção, lembra de quando você viu a primeira vez, e dá vontade de ver de novo em algumas ocasiões. Inclusive, acho que eu vou fazer isso hoje. E aí, ó, tá vendo? Isso aí é o ponto bom. Então, pra mim, cara, esses exemplos, né, que eu trouxe em geral, o que eu queria trazer, acima de tudo,
o quanto a trilha sonora ela nos remete a momentos. Porque às vezes a gente vive um momento meio conturbado, um pouco mais difícil, ou às vezes está num momento melhor da sua vida do que estava antes, mas de alguma forma a trilha sonora de um filme te remete a uma época que, independente do seu estado, quando você viu aquele filme você gostou. E você falou, cara, isso aqui foi uma emoção boa, foi uma lembrança boa, melhor dizendo, que eu vou guardar pra sempre no meu coração. E eu sou muito grato a todos os compositores, Hans Zimmer também, sabe? Howard Shore, outros compositores no futuro. E eu sou muito grato a eles por não apenas fazerem uma música, né? Eles deixarem uma marca, deixarem um legado. E é o que eu torço muito pro futuro. Pra que no futuro a gente tenha essas músicas, sabe? Que a gente tenha mais trilhas sonoras marcantes, que a próxima geração e a geração atual possam vivenciar aquilo que a gente vivenciou também quando era mais novo. É muito legal essa fala sua, porque, cara, ela remete ainda a esse pensamento que eu tenho, cara, de que o cinema carece um pouco dessas trilhas sonoras e trilhas temas, né, em filmes, né? Por exemplo, eu gosto muito, um dos meus filmes favoritos da vida inteira é Poderoso Chefão. Então, assim, Nino Rota, o que ele fez com a trilha sonora dos 3 filmes, né, é algo impressionante, né? Teve ali peças adicionais de Carmine Coppola, né, e tal, mas o que ele fez ali nesse filme de transformar em algo tema, né, e de ser algo tão marcante pros filmes e dar exatamente a dimensão do que o filme é e tudo mais. Tipo, você vê o The Godfather, aí você vai pensar de máfia italiana e você não tem como pensar algo da Sicília relacionado à música italiana e tal, se você não passar pelo Poderoso Chefão, não passar nas composições de Nino Rota e tal. Cara, é muito interessante, né? Eu tô dando esse exemplo, mas eu acho que tem outros filmes que também dão esse feeling, né? A gente falou muito por cima aqui do John Williams, né? Mas, cara, o John Williams, o que ele fez com Star Wars, cara, é algo tão marcante, cara, que a gente... Cara, que se vier hoje a Disney mudar completamente a trilha sonora de Star Wars, sabe, a abertura e tudo mais, descaracteriza num ponto, sabe? E assim, eu não reclamo de ideias novas, né, e tudo mais, mas eu acho que algo que já tá tão marcado com a obra, né, tanto a trilha do Darth Vader quanto a trilha de abertura, enfim, né, você mudar isso descaracteriza num ponto, cara, que acho que às vezes chega a ser algo de falta de respeito, né? É algo que já foi moldado assim, né? Já tá tão ali marcado, tipo, tá dizendo que é daquilo, é daquele jeito, e sempre que teve algo referente, no caso, vamos usar de exemplo aqui, continuar o Star Wars, sempre que teve Star Wars que ressurgiu, foi utilizado isso, fica até um pouco desconexo você chegar e utilizar outra coisa. Não que você não possa, tipo, vou colocar uma música... O próprio Mandaloriano mesmo, né? Fica até um pouco desconexo você também, chegar e utilizar tanto, outra coisa. São propostas não que você não possa, tipo, universo, né? Não, exatamente, mas agora, tipo, você pegar um filme de Star Wars e pegar a música tema ali, vamos usar, né? Pegar a música tema e colocar ela, mas fazer alterações nela e deixar ela diferente, aí eu já acho que não sei lá, não encaixa bem assim, sabe? Ainda mais pra obras desse jeito. É algo imutável pra mim, sabe? O que o John Williams fez ali já é a perfeição, sabe? Eu não digo nem que beira, é a perfeição. E você fazer rearranjos ali, por melhor que fique, né, eu acho que você quebra muito a obra original, né? E a gente falou muito aqui de filmes, né, de Hollywood e tal, mas tem também os filmes de animação e os próprios, não só as animações, né, hollywoodianas, Disney, enfim, mas as animações do estúdio Ghibli, cara, que, cara, a gente deu uma pincelada aqui na questão dos animes e tudo mais, mas o estúdio Ghibli, cara, ele faz um trabalho tão diferente ao criar as trilhas sonoras dos seus filmes, né? A gente vai dar o exemplo aqui de Princesa Mononoke. A gente poderia falar sobre o catálogo inteiro do estúdio Ghibli, né? Inclusive tem episódio da gente falando sobre o estúdio Ghibli aqui no Overview também, então
Se você procurar aí no feed, eu não vou lembrar agora o número, mas nós temos. Mas a questão da trilha sonora pro Estúdio Ghibli, cara, pros filmes do Estúdio Ghibli, é algo tão importante quanto a história em si, né? Eu acho que os dois, nesse sentido, eles acabam caminhando juntos, que se um se perde, né, acaba desandando, né? E eu acho que talvez isso tenha transformado algum dos filmes do Estúdio Ghibli, né, como o menos legal. E eu, assim, eu falo de coração, não tem filme ruim no Estúdio Ghibli. Tem filme menos legal, né? Menos Princesa Mononoke, talvez. Mas não, Princesa Mononoke é perfeito, tá, gente? Eu não tô falando que Princesa Mononoke não é legal, tá? Pelo amor de Deus, né? Pra mim, melhor filme do Estúdio Ghibli disparado, assim. Princesa Mononoke é incrível. Mas eu acho que as duas coisas andam juntas, né? A criação desenrolar da história com a música, né? E algo que o Estúdio Ghibli faz, assim, tão magistralmente, que virou uma marca registrada deles, né? O que eu gosto muito do Estúdio Ghibli é que todas as músicas... Assim, eu realmente, Marcelo, tem um ponto. Um filme do Ghibli é ruim. Um filme que esse aqui é menos pior. Mas ainda assim, eu lembro que uma vez você me perguntou, qual filme você acha pior do Ghibli? Eu falei, pô, cara, é difícil. Difícil mesmo. É ruim. Porque não... Aí eu penso, pô, mas esse aqui é fraco. Mas ele é tão bom, cara. Sabe? Pois é, até o filme fraco deles é bom, cara. Porque aí eu penso, pô, e pra mim, o Estúdio Ghibli da trilha sonora é que cada filme tem uma trilha sonora individual. Nenhuma é igual. Mas de alguma forma, é estranho que eu vou falar, mas de alguma forma as músicas se assemelham. O tom se assemelha de alguma forma. E o que eu gosto, pelo menos pra mim, de Princesa Mononoke, que é o filme do Ghibli tal. Perdão quem ama Viagem de Chihiro, mas Princesa Mononoke é o filmaço do Ghibli. Filmaço do Miyazaki também. Mas, assim, Princesa Mononoke, a trilha sonora dele é tão impactante, mas tão importante pro cinema em geral, que parte dela foi baseada pra trilha sonora de The Legend of Zelda Ocarina of Time, que saiu, os dois estavam em desenvolvimento, eles estavam muito próximos, e Zelda, também agora pra Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, foi fortemente inspirado nos filmes do Ghibli. Princesa Mononoke, também filmes como Totoro, Náusea, Castelo Animado, sabe? E você vê tanto que muitas pessoas consideram The Legend of Zelda Breath of the Wild como um jogo, o mais próximo de um jogo do universo do Ghibli. Sim, verdade. Apesar de termos Ni no Kuni, né, que foi o primeiro Ni no Kuni, ele foi desenhado pelo Estúdio Ghibli, né? Mas realmente eu concordo nesse sentido com você, sim, cara. Concordo. Pra mim, agora, em trilha sonora de música, eu sou apaixonado por meu amigo Totoro. É meu top 2 pelo Estúdio Ghibli? Não, esse é incrível. Meu amigo Totoro... Cara, a gente tá meio transmimento de pensação aqui, hein? Música, porque eu gosto muito de... Caraca! Pô, meu amigo Totoro também é meu segundo filme favorito do Estúdio Ghibli, cara. Pô, esse filme é muito bom. A gente tá sincronizado isso daí, cara. Tô gostando. Mas... Assim, eu lembro quando eu vi a primeira vez Totoro, eu fiquei muito alegre. É um filme que passa uma boa emoção pra você. Uhum. E eu lembro de ver, vou passar uma vergonhazinha aqui agora, mas quando eu tava no cinema assistindo Totoro, porque tá tendo o festival do Ghibli agora, quando eu assisti e tocou aquela musiquinha do Totoro e tal, cara, eu comecei a balançar a cabeça pra um lado e pro outro. Eu tava muito feliz, porque além de ser um filme que transmite uma alegria muito boa, a música impacta muito nesse ponto. Então você tá passando por uma emoção que é um sentimento alegre. A música evoca em você o sentimento que ela tá querendo trazer, né? E eu acho que Totoro especificamente traz essa alegria, né? A música em geral, ela traz essa sensação de que é um mistério, mas é um mistério bom. É uma coisa bacana, é uma coisa engraçada, é uma aventura engraçada. Inversamente ao contrário, nesse mesmo sentido, mas inversamente ao contrário, é o Túmulo dos Vagalumes, que é o meu terceiro filme favorito aí. Assim, eu não... Entendo o que eu tô falando. Nesse mesmo sentido dele dar a mesma sensação e tudo e tal, mas inversamente ao contrário é o Túmulo dos Vagalumes, cara. Que é um filmaço, mas é triste
É triste. Tanto que eu tava vendo uma vez que é o seguinte: túmulo dos vagalumes, você tem que fazer uma dobradinha. Você tem que ver túmulo dos vagalumes primeiro, depois ver Filmar, Totoro. exatamente. Porque você não pode dormir só indo depois de ver túmulo dos vagalumes. Você vai ficar muito triste. Exatamente. Não, a conta da psicóloga vai ficar alta, meu Deus. Mas esse é o poder do Estúdio Ghibli, né? De como é que eles conseguem misturar tão bem a animação, a criação, a história e a trilha sonora. Eles andam assim, de mãos dadas, assim. Que se um tá andando um pouquinho mais à frente, acaba desalinhando o filme. Não que o Estúdio Ghibli tenha filme ruim, mas, cara, todos eles andam juntos. Os melhores aqui, você vê que a gente fala, todos eles andam juntos, sabe? História, animação, trilha sonora e tudo mais. E a gente vê o quão é importante pro Ghibli a trilha sonora. Assim, enquanto eles têm cuidado, porque eles analisam, eles não pegam uma música só e adicionam na cena. Eles compõem uma música baseado no sentimento do personagem, baseado na proposta que o filme traz. Qual é o tema dele, o que ele exemplifica, como é que eu posso aumentar o nível de emoção do espectador com esta música. E eu acho que o Ghibli trabalha muito bem esse lado, sabe? Esse lado de você querer sair do cinema, abrir o Spotify, abrir a playlist, salvar ela e ficar escutando quando tá voltando pra casa. Com certeza, com certeza. E é nesse sentido, né, cara, que muitos filmes também hollywoodianos, né, aí a gente fazendo esse looping pra gente poder voltar e fazer a finalização aqui. Muitos filmes hollywoodianos de animação, né, também eles aprenderam em partes, óbvio, com o que o Estúdio Ghibli se propôs a fazer lá dos anos 80 até hoje, né, e fazem, né, com as suas animações hoje, né. Aliás, até hoje, mesmo as animações assim que a gente não acompanha tanto, tal, tipo, saiu um monte de filme novo da Pixar que eu acho interessante, que eu achei legal, mas que a trilha sonora não chega a ser perto do que foi antes, assim. Eu acho que falta muito andar de mãos dadas, mas já andou bastante, sabe? A gente não tem como lembrar, por exemplo, de Toy Story e não lembrar do Amigo Estou Aqui, da trilha sonora de Rei Leão, né? O Ciclo Sem Fim, outros filmes, a Branca de Neve, enfim, né? Assim, a gente não tem como não ver esses filmes, não lembrar da trilha sonora, das músicas temas que são compostas assim já extraordinariamente, né? Eu acho que cada um teve a sua característica, né? Talvez os americanos tivessem feito da forma deles, né? Do jeito que eles... Enlatadas! Acho que cada um teve a sua... eu acho que sim. Eu tenho quase certeza que sim. Mas que eles viram que pra eles dava certo, né? Tudo bem que o Japão ficou melhor, né? Óbvio. Eu tenho quase certeza que sim. Mas que eles... claro, não tirando o mérito também do que eles já fizeram. Que nem os que você já citou aí. Eu lembro de alguns também. Os próprios Mulan... Hércules. Óbvio, então, assim. Com músicas próprias, hein? Sem precisar necessariamente trazer uma música já pronta, enfim, Mulan, são músicas próprias, cara. A música Hércules, inclusive, então, pra mim é uma. Eu acho que é um filme que ele aborda muito bem o que seria um filme gospel da Disney, né? Porque se você parar pra notar a forma como as músicas são do Hércules, e parece aquelas igrejas, né, dos Estados Unidos que tem aquelas músicas super animadas, que o pessoal tem coro, com aquelas mulheres cantando e tal. Então parece uma parada bem gospel, né, sem ser gospel, mas eu acho que é o que se aproxima mais nesse formato e combinou pra caramba, tá? Nesse sentido, com Hércules, né? Acho que não funcionaria com outro filme, né? Acho que é uma coisa muito própria do Hércules, pois está se tratando de mitologia, de deuses ali, né? Um semideus, no caso do Hércules e tal. Então acho que combinou bastante de ter essa música num formato de música gospel, né? Eu achei bacana. Ali, né? Um semideus, no caso do Hércules e tal. Então acho que combinou bastante de ter essa música num formato de música gospel, né? Eu achei bacana. Bastante de ter essa música num formato de música gospel, né? Eu achei bacana. Instrumentos africanos e tal. Muito foda, muito bom. Eu também. E acho que eles acabam criando, né? Cada um criaram, né?
de suas épocas, o próprio Rei Leão também, né? Toda aquela questão da natureza e tal, e os personagens. Instrumentos africanos e tal. Muito foda, muito bom. Muito... O Hakuna Matata e tal, não sei o que, pá. Então é muito legal ver que eles fizeram isso. Tudo bem, da sua maneira. Concordo também com o que vocês disseram um pouco antes, de que talvez hoje eles não... Hoje em dia sim, né? Modo de dizer. Eles ainda não conseguiram trazer de novo essa parte deles, essa característica de trilha sonora e tal. Eles deixaram pra lá, né? E eu não falo assim só de animação, tá? Eu falo meio que num geral. Você vê umas ou outras, claro, eles não deixam de fazer, mas não é com o mesmo formato, inclusive. E eu já vou dar um spoiler, porque que inclusive o dono da trilha sonora dele... Vamos lá, o filme é O Amor Não Tira Férias. Sim, eu gosto de filme de romance. Vamos lá, é um filme que tem Cameron Diaz, Jack Black e tem uma outra que eu esqueci o nome dela, mas ela é incrível também. E ela faz o papel de uma jornalista inglesa, enfim. E o autor da trilha sonora desse filme é o próprio Hans Zimmer. Mano, a trilha sonora desse filme é uma coisa assim... E ele meteu com piano e uma música mais... Não clássica, mas uma música mais tranquila, assim e tal. Justamente pra dar o clima ali, né? Afinal, um filme de romance, com suas idas e vindas e tal. E não só isso, como dentro do próprio filme, por mais que se trate de um filme de romance, eles fazem referências enormes, absurdas, a filmes de grandes nomes de trilha sonora. Aquele lá do tubarão lá, o primeiraço lá. Até porque nesse filme o Jack Black, que é um dos personagens principais, ele faz o papel de um produtor de trilha sonora de Hollywood. Então dentro do filme tem uma cena que eu acho incrível. Ele tá, assim, não vou dizer que é spoiler, porque o filme já tem mais de 10 anos aí, então pelo amor de Deus. Então, dentro do filme, tem... E aí, cara, ele tá com... assim, não vou dizer que... Eu sei que ele entra numa locadora de fita. Locadora! Meu amigo, ele entra numa locadora de fita com essa amiga que ele acabou de conhecer, que veio da Inglaterra e tal, não sei o que, papapá. Eles estão dando um rolê e aí ele está indicando filmes pra ela, já que ela é uma jornalista e tal, ela não é tão ligada em cinema, e ele tenta fazer esse, vou te indicar aqui umas coisas pra você assistir e tal. Mano, eles dando um rolê... Só um parênteses aqui. Pode falar. Não, só fazer um parênteses muito rápido. Tô vendo aqui o pôster do filme. Cara, tá todo muito, muito novo nesse filme. Tá, cara. Cara, o Jude Law, a Kate Winslet, né? O próprio Jack Black também, que a gente vê hoje nesse formato bacana, Bowser dele, né? Mas, cara, ele sem barba e com o cabelinho arrumadinho, cara, meu Deus do céu, muito diferente. Que mundo é esse? Mas enfim, continua, desculpa aí te cortar. E aí ele entrando nessa locadora e ele aproveitando, fazendo um jogo com ela, ele pega uns vários famosos assim, a fita, e ele faz tipo um jogo de adivinhação, ele começa a cantar e tal. Ele, cara, esse aqui é incrível, o compositor só precisou de 2 notas. Tcharam. E você tem uma das maiores trilhas sonoras e não sei o que. Então um negócio assim, tipo... Mano, você não vê isso em filme hoje em dia, que eles mesmos produzem. Pois é, e eu sinto falta, né, dos filmes hoje terem essa originalidade, né, de terem suas trilhas, temas e tudo mais, e que a gente vê muito mais escasso, né, infelizmente. Mas eu acho que a gente fica com a memória aqui muito bacana desses filmes que a gente citou. Óbvio que a gente não citou todos, né, e nem tínhamos como citar todos, mas acho que a gente conseguiu dar uma pincelada bacana aqui sobre trilhas de filmes, né, que, cara, é algo muito próprio, né. A gente estava falando muito, queria muito destacar, né, sobre a diferença, né, de como as trilhas funcionam para cada mídia, né, e eu acho que o filme é isso, né, para marca bem
não só personagem e tudo mais, eu acho que ele marca sentimento. O que é aquele filme? Qual é o sentimento daquele filme? Qual é a proposta daquele filme, né? Então acho que a trilha do filme serve muito pra isso, né? Então não tem como você não ouvir a trilha de Star Wars e não se sentir dentro de uma X-Wing, cara, viajando no espaço, sabe? Usando a cabo de vassoura como sabre de luz, enfim. Cara, é muito legal, assim, é muito interessante. A própria trilha sonora do Dark Knight também, do Batman Dark Knight, né? Você não tem como pegar a toalha preta lá e amarrar no pescoço e eu sou o Batman. É muito bom, cara. É muito bom. Esse mesmo. Cara, muito legal. E acho que é isso, né, gente? A gente conseguiu aqui dar uma pincelada bacana falando sobre trilhas sonoras, né? Como é que funciona pra cada um. Vocês têm algum último comentário pra fazer? Aproveitem a trilha sonora do filme. Não foquem numa cena só olhando pelo drama que ela representa. Olha a música. Tenta entender o que a música transmite pra você quando você escuta ela, qual o sentimento. Eu acho que é um exercício válido pra gente poder entender, porque isso não só em trilha sonora, música no geral, faz parte da nossa vida, faz parte, a gente sente, a música evoca sentimentos além de lembranças, né? E eu acho que é um exercício pra também, principalmente quem quer fazer cinema, né? Quem é cineasta, quer seguir um caminho de roteirista, diretor, montador, enfim. A trilha sonora é impactante, dê uma chance, sabe? Pega a trilha sonora de um filme, pega um filme que você gosta, por exemplo, independente de qual for o caminho, procura a trilha sonora dele, escuta, veja o sentimento que evoca pra você quando você escuta isso, se lembra alguma cena. Porque, no final das contas, essa é a missão da trilha sonora. É te impactar e te fazer lembrar daquele filme para você carregar pro resto da sua vida e até mesmo passar para uma próxima geração, se você quiser. E sempre, independente da situação, independente de onde estivermos, sempre a trilha sonora vai nos lembrar e trazer aquele momento que a gente escutava aquela música e via aquela cena que a gente tanto gosta. Tenho nem como acrescentar mais, você falou muito bem, cara. Isso aí realmente mostra muito a paixão que a música desperta a gente, né, nessas obras, né, cara? E como a gente ama a música também, cara. É algo muito importante. Mas é isso, minha gente. Então, vamos ficar por aqui hoje, né? Quero agradecer aqui aos meus companheiros de bancada dessa semana, ao querido Jago, ao querido K, né? Último recadinho, né? Deem aí o último recadinho para os nossos queridos ouvintes aqui do Overview. K? Cara, o Jago já disse tudo, não tem nem como eu complementar ele. Mas é isso, deem uma chance para trilhas sonoras, prestem um pouquinho mais de atenção, assim, pegue um filme que você gosta, uma animação, enfim. Se for anime, vê o artista ali, qual que artista que ele é. Um exemplo do Marcelo aqui, a música desse cara é boa, vou procurar, ver se ele tem mais músicas que eu posso gostar e tal, vale a pena. E, bom, finalizando aqui, 2 trilhas sonoras que pra mim são incríveis, impossíveis de passarem batido na minha vida: O Diabo Veste Prada e O Amor Não Tira Férias, é isso. Eu desejo a todos vocês uma boa noite, uma boa tarde, boa madrugada. Esse podcast, boa madrugada. E acima de tudo, eu desejo muitas alegrias e que vocês vejam os filmes que vocês amem, e acima de tudo, não se importem se alguém fala que o filme que você gosta é ruim por X motivos. Cara, não ligue pra isso. Se você gosta do filme, por qualquer motivo que seja, e ele evoca em você um sentimento de alegria, fique com ele, porque ninguém é igual. Todos somos diferentes e você tem direito à sua opinião e principalmente tem direito ao seu gosto. Gosto não se discute. Muito bem dito. Hoje você tá inspirado, hein? Obrigado, gente. Caraca, o homem veio hoje preparado. O cara tá... hoje... Rapaz, o cara veio como, né? Hoje tá apaixonado. Um homem apaixonado faz isso, né? Um homem apaixonado por cinema
fala muita coisa aí, bacana. fugiu bem, garoto, fugiu bem. Mas é isso, eu vou também fazer aqui a minha despedida. Galerinha, bebam água, primeiramente. Curtam muito o cinema, curtam muito essas obras que a gente mencionou aqui. E principalmente curtam muito a música, tá? Deixando então pra vocês aqui os nossos recadinhos finais, meus amigos. Ouçam a gente lá no Spotify. Se você está ouvindo a gente aqui no Spotify, se você está ouvindo aqui por outro agregador de podcast, não deixem de se inscrever no canal da Black, nesses portais de transmissão de podcast, né, de agregadores de podcast, deixarem a sua avaliação, se assim o agregador permitir, né, deixar sua estrelinha, avaliação, enfim, deixa um comentário também, que é sempre bom, né, e principalmente deixa um comentário aí falando sobre a trilha sonora da sua vida, né, qual obra te marcou tanto aí, seja ela em videogame, anime, enfim, o que for, né, qual foi a obra que te marcou, né, em formato de trilha sonora. Se você está vendo ou ouvindo a gente aqui pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal, né, se inscreva, por favor, né, deixa um joinha nesse episódio, né, deixa um comentário aí também, porque ajuda a gente demais, tá legal? Acesse também as nossas redes sociais, né, a nossa principal rede social é o Instagram, nós estamos lá como @blackcompany_br_, né, quase não sai, mas tá aí. Nós estamos também, nós temos um portal chamado blackcompany.com.br. Acesse o nosso portal, porque vai ter lá você tem complementos em formato de matérias, enfim, de conteúdos, né, que complementam bastante o que a gente conversa aqui nos podcasts da casa, né? E se você também puder fazer uma contribuição, nós temos o nosso Catarse, nós temos um QR Code aqui na capa desse episódio, se você pode escanear esse QR Code, ou você pode acessar diretamente pelo catarse.me/blackco, ou no caso CO, né? Então, os links vão estar aqui na descrição desse episódio, então, para facilitar a sua vida, né? Colabore se puder colaborar, mas se não puder colaborar, você ajuda a gente compartilhando o episódio com as pessoas que você conhece, ama e principalmente tem um grande apreço, tá legal? Então é isso, minha gente, vamos ficando por aqui hoje. Um beijo na alma de vocês e eu vejo vocês no próximo programa. Até lá. Um grande apreço, tá legal? Então é isso, minha gente. Vamos ficando por aqui hoje. Um beijo na alma de vocês e eu vejo vocês no próximo programa. Até lá. Um beijo na alma de vocês e eu vejo vocês no próximo programa. Até lá.